Vocês estão vendo? Estou vendo. Ok, então Sim. vamos lá. Estamos. Começar. Qualquer coisa, vocês me avisem se vocês não estiverem ouvindo, porque eu tô aqui sem ver nada, só vejo a tela do trabalho. Beleza. Vamos lá, então. Hoje eu vou falar sobre anestesia para cirurgia torácica. É uma anestesia bastante complexa, que envolve muitos conceitos fisiológicos. Aqui, exige que nós, anestesiologistas, tenhamos uma troca com o cirurgião torácico, né, para melhores desfechos da nossa anestesia. É importante lembrar aqui que a fisiologia respiratória, ela está muito envolvida nesse processo da anestesia torácica, para a cirurgia torácica. Então, a gente tem que saber muito de fisiologia respiratória. Só estou tentando passar aqui, eu acho que não quer responder. Pronto. Algumas considerações que a gente tem que fazer na anestesia para cirurgia torácica é que, no geral, ela apresenta, né, essa anestesia, o paciente, ele apresenta algumas características que a distinguem das outras técnicas anestésicas. Então, assim, é uma anestesia que difere muito, porque, no geral, são pacientes mais idosos, são pacientes que já apresentam algum grau de comorbidade, são pacientes que apresentam alteração da função respiratória, geralmente são pacientes portadores de DPOC, tabagistas, e que apresentam algum grau de doença cardiovascular. Apresentam essa perda importante, né, da função pulmonar, que vai acarretar na nossa anestesia, nos nossos desfechos intraoperatórios e pós-operatório. Então, é importante que a gente tenha isso em mente para poder atuar melhor nesses pacientes. Os pacientes geralmente têm uma idade mais avançada. Aqui tem aquele protótipo, né, da intubação seletiva, né, que é o tipo de cirurgia que a gente vai usar o tubo seletivo para o paciente e vai colocar esse paciente em ventilação monopulmonar. E também, por ser uma cirurgia extremamente dolorosa, exige que nós, anestesiologistas, tenhamos a prática de realizar uma analgesia boa para esses pacientes, para uma melhor recuperação no pós-operatório. Então, uma boa analgesia aqui é importante. O principal objetivo da anestesia para a cirurgia torácica é a prevenção da hipoxemia através da aplicação dos conceitos de fisiologia e farmacologia respiratórias. Ao longo do trabalho eu vou mostrar para vocês quais são as manobras que a gente deve utilizar durante uma anestesia para cirurgia torácica, né, as manobras para um paciente que está entrando em hipoxemia após a instalação da ventilação monopulmonar, que para mim é a parte mais importante da aula, mas acabou ficando num dos últimos slides, porque é a manobra, né, é como o anestesista tem que agir perante uma situação dessa. Com relação às orientações no preparo pré-operatório desse paciente, o primeiro passo, né, numa cirurgia torácica é o preparo desses pacientes lá no pré-operatório, semanas antes, na verdade meses antes, mantendo a medicação habitual no pré-operatório. Geralmente são pacientes que fazem uso de beta-2 agonistas e corticoides, e esses pacientes, eles devem ter suas doses ajustadas, principalmente dos corticoides, dependendo do porte cirúrgico, porque se a cirurgia for muito grande, o paciente sofreu um estresse endócrino metabólico gigante por conta da cirurgia, a gente tem que tomar cuidado com o risco desse paciente desenvolver insuficiência adrenal aguda, né, que é representada por essa sigla aqui, IAA. Então, muitas vezes, a gente vai ter que aumentar a dose de corticoide para prevenir esse tipo de insuficiência. Nos pacientes descompensados, o corticoide, antibiótico terapia se faz necessário, como, por exemplo, aqueles pacientes que evoluem com pneumonia no pré-operatório, e aí nós vamos ter que adiar a cirurgia em 1 mês. Com relação às comorbidades, compensá-los clinicamente, né, se for hipertenso, diabético e outros. E aqui é importante a gente destacar a fisioterapia respiratória, porque ela tem uma grande importância na redução do risco de complicações pulmonares perioperatórias. Ela vai permitir que o paciente, lá no pré-operatório, ele treine a sua musculatura respiratória, né, que isso vai ser capaz de reduzir a incidência de atelectasias e aumentar em até 10% a pressão inspiratória máxima no pós-operatório desse paciente. Então, a importância da fisioterapia. Outra coisa também que a gente precisa
orientar esses pacientes no pré-operatório é com relação ao tabagismo. Então assim, viu-se nos estudos que as complicações pulmonares no pós-operatório da cirurgia torácica, elas são menores nos pacientes que param de fumar por até 4 semanas antes da cirurgia. Então, assim, é importante que o paciente suspenda. Se foi um mês antes, se foi ontem, se foi semana passada, é importante que ele suspenda, porque já vai ajudar, de qualquer forma, essa suspensão na cicatrização no pós-operatório. Então, quanto antes, melhor. Mas se o paciente conseguiu suspender apenas um dia antes, também já é válido. O importante é que ele não volte, né, aos hábitos do tabagismo no pós-operatório. Então, aqui, para a gente entender, né, eu vou me basear nesse caso clínico ao longo da aula toda. Então, aqui é um paciente de 77 anos, 60 quilos, ele vai ser submetido a uma lobectomia inferior em pulmão direito para tratamento de câncer de pulmão. E aí, aqui já começam as características, né, o paciente idoso, hipertenso, diabético, tabagista há 60 anos, que é o protótipo ali do paciente que vai ser operado do tórax. Emagrecido, apresenta murmúrio vesicular diminuído bilateralmente à ausculta. Pressão de 17/9, frequência de 80, saturação de 92 em ar ambiente. O médico assistente irá solicitar os exames necessários para o preparo pré-operatório e estratificação de risco deste paciente. Então, quais exames serão necessários para estes pacientes na minha consulta ali, na minha avaliação pré-operatória, né? O tripé da avaliação respiratória pré-toracotomia, ela se caracteriza pela presença destes 3 tipos de exame, que são aqueles que vão avaliar a mecânica respiratória, os testes de função pulmonar e a interação cardiorrespiratória. Eu vou falar sobre cada um desses de forma resumida, só para a gente saber que existem, mas com relação à mecânica respiratória, né, vou começar aqui falando sobre a espirometria. Bom, então aqui na curva, eu não vou me aprofundar na espirometria, porque é uma aula muito grande, mas aqui para a gente entender o que significam essas curvas. Então, aqui a gente tem um paciente, né, com essa curva de alça, né, fluxo-volume. Aqui onde tem a primeira bolinha vermelha é onde inicia-se a inspiração do paciente. Conforme vai passando, vai ficando mais aberta essa curva, a gente observa que aqui na metade do caminho ela vai mudando de forma. Então, ele começa a inspiração, chega aqui na metade do caminho, a curva ela começa a ficar um pouco mais aguda. Então, o que acontece? Essa curva, ela tem essa mudança porque o pulmão, ele já está mais cheio do que no começo. Então, o pulmão começa a encher, a partir de um momento ele vai estar mais cheio. Conforme ele vai ficando mais cheio, a curva vai mudar, porque ele está mais cheio, então vai entrar cada vez menos ar. Então, essa curva, ela representa a velocidade que o ar está entrando aqui. Como ele já está muito cheio, ele vai entrar cada vez de forma mais lentificada, porque ele já está bastante expandido. A partir do momento que ele atinge o pico inspiratório máximo, ou seja, o pulmão está repleto de ar, ele vai apresentar uma inversão dessa curva, né? A curva ela passa a ser agora positiva. Essa curva de cima, representada por esses pontinhos amarelos, é a curva expiratória. No primeiro segundo, essa curva ela é bastante aguda. Então, durante o procedimento da espirometria, a gente pede para o paciente fazer uma expiração forçada, e no primeiro segundo, essa expiração forçada ela vai ser contabilizada nessa curva aguda. Então, essa ventilação, esse volume expiratório forçado no primeiro minuto, é todo aquele ar que vai ser liberado do pulmão do paciente no primeiro segundo, após ele soprar no cano, né, no aparelho da espirometria. Esse volume expiratório forçado do primeiro segundo, ele é o parâmetro da espirometria que a gente vai ter que entender aqui nessa curva, a gente vai ter que levar ao longo de toda a nossa aula, porque ele é o mais importante, porque ele vai ter alterações importantes no paciente que tem perda de função pulmonar, e é ele que nos vai dar valores preditivos de complicações pós-operatórias. Então, gravem o VEF1, que é o VEF1, né, que é o volume expiratório forçado do primeiro segundo. Então, por que ele é importante? Ele é o mais importante. Porque ele é uma medida de função pulmonar mais útil clinicamente, porque ele vai estar diminuído, por exemplo, quando houver uma perda de função pulmonar. Então, se o paciente ele tem um processo obstrutivo, ele vai estar reduzido. Se o paciente tem um tumor, uma perda ali de funcionalidade, né, de segmentos pulmonares, ele também vai estar reduzido. Então, ele é um preditor prognóstico.
Ele é representado por essa primeira curva aqui, o volume do primeiro expirado forçado do primeiro segundo. Após isso, ele vai atingir um pico de fluxo expiratório máximo, que é quando a gente já expirou praticamente tudo, e aí depois ele vai continuar lentamente saindo dos pulmões. Então, basicamente, é isso. O volume residual é aquele que já tem dentro dos pulmões para a gente evitar o colabamento, né, a formação de atelectasias durante a nossa respiração. Então, é um volume que mesmo você forçando bastante, ele não sai dos pulmões, dos alvéolos. Ele permanece lá para manter, é como se fosse uma PIP, né, mantém ali abertinho os pulmões para não colabar. Bom, com relação à espirometria, ela é o principal exame que vai nos favorecer um prognóstico pós-operatório, com o VF1 pós-operatório. Ele é o melhor indicador de função pós-operatória, então é importante a espirometria para a gente avaliar o valor desse VF1. Como que eu vou fazer para avaliar o prognóstico, né, de função pós-operatória nesse paciente por meio desse dado? Eu vou pegar o valor do pré-operatório lá na minha espirometria e eu vou jogar numa fórmula, que é representada pelo valor pré-operatório multiplicado por 1 menos A dividido por B. O que representa o A e o B? O A representa o número de segmentos a serem ressecados e B, o número total de segmentos. A gente viu que aquele paciente lá do caso clínico, ele vai ressecar o lobo inferior do pulmão direito, lobo do pulmão direito. Então, para a gente entender no paciente, né, a gente tem que saber que o pulmão, ele apresenta 42 segmentos, o pulmão esquerdo apresenta lobo superior e inferior, e o pulmão direito apresenta 3 lobos, o superior, o médio e o inferior. O nosso paciente lá do caso, ele vai ressecar o lobo inferior, então ele vai ter ressecado 12 segmentos. Então, vou jogar aqui na fórmula. É porque eu não coloquei o valor da espirometria do paciente, mas a espirometria dele, o VF1, pré-operatório, equivale a 70%. Então, eu vou jogar na fórmula 12, que é o número de segmentos que vão ser ressecados, e 42, que é o valor total de segmentos de todos os pulmões, né, dos 2 pulmões. O valor vai dar 49,7. Então, a VF1, que antes era 70%, ela vai passar a 49% se o cirurgião for ressecar mesmo esses 12 segmentos desse paciente. O que isso quer dizer? Qual a importância disso para o anestesiologista? A importância disso é que, conforme os valores que a gente vai obter desse VF1 pós-operatório, a gente vai ter, se o paciente ele classifica-se em baixo, alto ou muito alto risco de complicações pós-operatórias. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um VF1 pós-operatório acima de 40%, que é o caso do paciente, ele apresenta um baixo risco de complicações pós-operatórias. Baixo risco de complicações pulmonares, é um paciente que talvez saia logo da UTI. Agora, se ele for um paciente que apresenta ali uma VF1 pós-operatória entre 30 e 40, ele já apresenta um alto risco. Então, é um paciente que provavelmente você vai considerar a extubação dele com base nos exames que você vai ver, com base também de como evoluiu o intraoperatório desse paciente, né? Se for um paciente mais tranquilo de manejar. E se for menor que 30, é um risco muito alto. Então, muito provavelmente, esse paciente ele não vai ser nem estubado em sala. Ele vai ter que ser estubado no outro dia na UTI. Aqui, quando ele é acima de 40%, a gente consegue fazer a estubação em sala. Então, olha a importância desse cálculo, né? Que eu nunca fiz, nunca vi ninguém fazer, mas é importante a gente saber que existe. Bom, com relação às trocas gasosas, o teste de função pulmonar, inicialmente falei a espirometria, agora vou falar das trocas gasosas. Temos 2, é a gasometria arterial, que a gente está bem acostumado no nosso dia a dia, e o DLCO, que é o teste de difusão do monóxido de carbono, que depois do VF1 pós-operatório, é o mais importante teste de prognóstico no pós-operatório do paciente. Também nunca tinha ouvido falar e acredito que não seja um exame tão fácil e simples de pedir para o paciente realizar, né? Então, como é que funciona esse teste de difusão do monóxido de carbono? Nesse teste, o paciente, a gente sabe que o monóxido de carbono, ele apresenta uma afinidade 400 vezes maior do que o oxigênio pela hemoglobina. Isso vai ser importante nesse exame, por quê? Por que a gente usa o monóxido de carbono? Porque como ele tem essa afinidade grande pelo sangue, pela hemoglobina, ele vai permitir com que a gente avalie a integridade da membrana alvéolo capilar, porque ele passa rapidamente da membrana para os capilares que estão ali em volta. Então, esse exame consegue ver lá pelos computadores se o paciente ele apresenta uma boa função pulmonar ou não,
por essa passagem, né, do monóxido de um campo para o outro, do alvéolo para o capilar. Então, é uma mistura que o paciente ele vai inspirar, é igual a espirometria, ele vai inspirar profundamente uma mistura contendo monóxido de carbono, ele vai segurar esse ar por 10 segundos e vai expirar. Após isso, o monitor vai avaliar os dados e ele vai dar um valor. No monitor vai dar um valor. Digamos que esse valor deu acima de 75 do predito. Esses valores, gente, são sempre em porcentagem, porque você tem uma tabela de valores normais e por meio dessas tabelas você vai jogar uma porcentagem. Ele tem 70% do normal, então é sempre em porcentagem. O normal é 75% do valor predito normal, e o valor que representa um risco aumentado de complicações pós-operatórias no paciente é menor do que 40%. Então, gravar esse número que cai bastante em prova. Então, é importante a gente saber que o número 40 é um número chave, né? Que a gente já percebeu que lá no VF1 pós-operatório, 40 também, abaixo de 40 é um valor que já tem alto risco, né, de complicações. Aqui é a mesma coisa. O paciente já tem um risco aumentado. E na gasometria arterial, o que é importante a gente saber? Ela vai permitir, né, avaliar a função do parênquima pulmonar. Então, alguns valores nós temos que ter em mente, como o PaO2, que é a pressão parcial de oxigênio, e a pressão parcial de gás carbônico. São valores, assim, muito para didática, né, para a gente aprender e entender. Então, se ele for menor do que 60, essa pressão parcial de oxigênio, a gente sabe que esse paciente ele vai ter um risco aumentado de complicações no pós-operatório, assim como se a PCO2 dele for acima de 45, ele também tem risco aumentado de complicações pós-operatórias. Se esse paciente apresentar uma saturação de oxigênio menor do que 90%, ele também vai apresentar um risco aumentado de complicações perioperatórias. Então, assim, a gente vai observar se esse paciente já não é um paciente crônico, que já leva isso com ele há muito tempo, esses valores, porque muitas vezes ele já está com o organismo dele compensado para aquilo. Agora, se o paciente ele entrou com uma gasometria basal, que não tinha esses valores tão alterados, e ao longo do intraoperatório, naquela gasometria final, a gente vê que esses valores estão próximos desses, a gente sabe que o paciente ele pode evoluir com piora no pós-operatório. Com relação à interação cardiorrespiratória, que é o último exame que eu vou falar, ele vai avaliar a reserva cardiovascular desse paciente. Então, o que é isso? Ele vai avaliar se o paciente se ele consegue aguentar o baque de um estresse cirúrgico. Então, por exemplo, você avalia por meio de um exame de esteira, o paciente ele vai ficar em cima da esteira, vai fazer a corrida durante um certo tempo com um aparelho de espirometria, né, aquele tubo da espirometria, para fazer a exalação do ar. Então, por meio desse exame de ergoespirometria, ele vai avaliar o consumo máximo de oxigênio. Esse exame, ele também vai me dar valores no meio de monitores, por meio de monitores que vai ser interpretado pelo médico pneumologista, e os valores do consumo máximo de oxigênio, se for menor do que 15 ml por quilo por minuto, esse paciente ele apresenta um risco aumentado de complicações. Se for menor que 10, o risco é mais alto, e se a gente não tem a ergospirometria presente no serviço, que eu acho muito difícil, né? Eu nunca vi, acredito que tem em grandes centros, a gente pode se basear por perguntar para o paciente no exame físico dele, no exame clínico, se esse paciente ele é capaz de subir lances de escada. De 2 a 5 lances de escada, ele me disse se o paciente consegue subir esse tanto de degraus, um lance de escada equivale a 16 degraus. 5 lances equivale a 60 degraus. Se o paciente ele fala que ele consegue, que ele é capaz, que ele não fica cansado, a gente já pode estimar ali para esse paciente um consumo máximo de oxigênio de 20 ml quilo minuto, que é o suficiente para o paciente passar para um procedimento de cirurgia torácica e evoluir sem complicações no pós-operatório. Já o teste de caminhada de 6 minutos é um exame mais simples, porque ele requer apenas a esteira para fazer a caminhada. E nesse teste, a gente pede para o paciente caminhar durante 6 minutos. A gente vai avaliar o quanto que esse paciente conseguiu caminhar em 6 minutos, se foi 100 metros, 200 metros, a gente pega esse valor e vai dividir por 30. Se esse valor for acima de 20,
de consumo máximo de oxigênio, então significa que esse paciente ele está apto ao procedimento cirúrgico sem maiores intercorrências. Então, é um teste mais simples, né, que é mais acessível, e é importante saber também que esse paciente no teste de caminhada ele deve estar monitorizado com oximetria de pulso. Se houver uma queda maior do que 4% da saturação desse paciente, ele também vai apresentar um alto risco intraoperatório e pós-operatório. Com relação à cintilografia, ventilação, perfusão, é um exame mais complexo, né, mais difícil de ser realizado. Ele vai avaliar a importância funcional da área ressecada. É importante principalmente nas pneumectomias, porque ele avalia se aquela área que vai ser ressecada, né, aquele pulmão, ele está 100% comprometido. Então, por exemplo, um exemplo mais fácil aqui, um paciente que tem um tumor, né, no pulmão, e esse paciente tem um tumor mais localizado. E eu quero ver se esse paciente tem a área em volta menos comprometida, né? Sem ser a área do tumor, aquela área que tem em volta do tumor. A cintilografia, ela me mostra se aquela área, ela merece ser totalmente ressecada ou se apenas o tumor merece ser ressecado. Porque se aquela área em volta, ela tiver com uma funcionalidade boa, segundo a cintilografia, não tem por que ressecar. Vai fazer o paciente perder mais função pulmonar e ter maior risco de complicação no pós. Aqui só para a gente evidenciar, né, um aparelho de ergoespirometria, o paciente ele faz a esteira enquanto ele tem o aparelho de espirometria acoplado aqui na boca e o monitor avalia os dados. Então, aqui é só um resumo do tripé da avaliação respiratória pré-toracotomia, como eu falei, o exame que melhor avalia o prognóstico dos pacientes no pós-operatório é o volume forçado do primeiro segundo. Temos a reserva cardiopulmonar que eu falei agora por último, por meio da ergoespirometria, teste de caminhada, que eu também posso avaliar o consumo máximo de oxigênio desses pacientes, e a função do parênquima pulmonar, por meio tanto do teste do monóxido de carbono, quanto a gasometria arterial. Com relação ao posicionamento desses pacientes, é importante que o anestesiologista ele saiba posicionar o paciente antes de começar a cirurgia, porque depois que a cirurgia começa, é uma complicação muito grande para a gente ajustar aqui o paciente, a gente tem que ter em mente que o paciente ele precisa estar com a coluna alinhada, então verifiquem na foto A todo um posicionamento errado do paciente, com a coluna totalmente torta, a cabeça mais baixa do que a região aqui do tórax. Então é importante um coxim na cabeça, um coxim que fica mais próximo aqui do tórax, embaixo, perto das axilas, coxim para proteção aqui do joelho, né, e das proeminências aqui dos membros inferiores, permitindo com que esse paciente não apresente lesão de fibular, do nervo fibular. Além disso, durante a passagem da faixa aqui no quadril para segurar o paciente na mesa, né, não permitir o seu deslocamento, é importante a gente não comprimir muito essa faixa, evitando lesão do ciático. E outras coisas aqui que a gente também tem que ter em mente para esse paciente, evitar com que o paciente fique com a orelha dobrada ou o olho dependente do paciente também seja lesado, porque tudo isso implica é função do anestesiologista evitar a lesão nesse paciente e, além disso, esse posicionamento ele vai ser importante para a gente no intraoperatório, porque para a gente manter o tubo bem posicionado, como a gente vai ver mais adiante, e também para a gente no intraoperatório não ter que ficar mexendo no paciente, porque o acesso vai ser mais difícil, o paciente já vai estar aberto. Aqui, né, o posicionamento típico do paciente em decúbito lateral para toracotomia, né, o paciente sendo observado de lado. Aqui só para avaliar, né, nessa foto a gente vê que o braço ele fica praticamente em toda uma altura compatível, a mão aqui ela é compatível com o ombro, nem fica mais alta e nem mais baixa. É importante não haver uma abdução muito grande para não haver estiramento do plexo braquial. Então, o paciente como um todo ele tem que ser avaliado durante o procedimento. Com relação às implicações anestésicas que a gente viu, né, ali no posicionamento, são as lesões nervosas e as alterações fisiológicas na ventilação, que são as zonas de West, que também é bastante importante. Isso aqui é uma aula de R1, na verdade, né, que fala da respiração, fisiologia respiratória. Eu lembro que foi até eu que dei essa aula, e é a parte, assim, a segunda parte mais importante da aula. Então, o que a gente tem que saber das alterações fisiológicas dessas zonas? Tem que saber como que elas estão no paciente acordado em pé, no paciente acordado em decúbito lateral e no paciente anestesiado em decúbito lateral. Cada uma desses posicionamentos, eles vão fazer com que hajam alterações nas zonas de West. Então, quais são os fenômenos gerados, né, no paciente que está
anestesiado. As alterações respiratórias que acontecem nesses pacientes é que, como sabemos, a anestesia ela vai prejudicar bastante a função pulmonar, o paciente ele vai ter um risco maior de atelectasia durante aquele momento em que ele está deitado, seja de lado, seja em decúbito dorsal ou ventral. E esse paciente ele vai ter uma complacência pulmonar reduzida após a anestesia e também vai ter um aumento da resistência das vias aéreas. Tudo isso vai fazer com que após a gente aplicar as medicações anestésicas, os relaxantes, o paciente ele tem uma redução desse diâmetro transverso do tórax, fazendo com que reduza ali a caixa torácica e haja um colabamento das vias ali maiores, né, dos brônquios menores, desculpa. Então, vai ter um aumento dessa resistência, vai implicar em maior risco de atelectasia. Então, já começa por aí, né, redução da complacência pulmonar e aumento da resistência das vias aéreas. Então, o que acontece no paciente acordado? O que são essas zonas de West, né? Para a gente entender melhor o que são essas zonas de West. Elas são nada mais do que zonas, elas são, como é que eu posso falar? A circulação pulmonar, ela está dividida em zonas, é basicamente isso, que são zonas funcionais, chamadas zonas de West, e essa circulação, né, pulmonar, ela vai diferir de uma zona para outra, devido às diferenças de pressão que a gente tem em cada uma dessas zonas. Então, a zona de West 1, ela é caracterizada por ter a seguinte característica. Aqui no ápice pulmonar, nós temos um alvéolo que está mais aerado. Então, assim, essa parte da aula eu tive que ler em várias literaturas para entender, para passar para vocês, porque no livro não é muito fácil entender, mas na videoaula é mais fácil de entender. Então, eu não sei se vai ficar claro, mas é mais ou menos assim. Na zona 1, sempre no ápice, vocês têm que pensar assim. No ápice, eu tenho mais ar, tá mais aerado, porque eu não sofro tanta interferência da gravidade aqui. Diferentemente da base, onde eu sofro muita interferência da gravidade. Então, aonde eu sofro mais interferência da gravidade, eu tenho maior perfusão. Só é pensar assim, todo o líquido está ali embaixo, porque ele está sofrendo interferência da gravidade. Agora, na zona 1, ela é mais aerada, então os alvéolos estão bastante distendidos. Ele está repleto de ar, é um balão cheio de ar. Por conta disso, a pressão que está dentro aqui desse alvéolo é imensa, porque ele está cheio de ar, porque ele é mais aerado. É uma característica fisiológica desse alvéolo superior. Então, por ele estar cheio de ar, ele vai ter uma pressão aumentada, consequentemente, esse alvéolo, ele vai espremer o capilar que está passando aqui em volta dele, e vai fazer com que a pressão, tanto da artéria, quanto da arteríola, quanto da vênula, sejam menores do que a pressão alveolar. Então, tá cheio de ar, quase, né, bem túrgido, isso vai fazer com que a pressão alveolar da zona 1 seja maior do que a pressão arterial, que é maior sempre, né, que a pressão venosa. Evoluindo aqui para a zona 2, esse alvéolo, ele já não está tão repleto de ar, ele já está meio termo. Então, a pressão que está sendo exercida dentro desse alvéolo já não é tão grande. Ela consegue ser esse alvéolo consegue ser um pouco mais complacente, ou seja, ele não está mais tão túrgido, porque ele não tem tanto ar dentro dele. Então, o que acontece aqui? O meu capilar, representado aqui por essa linha vermelha, ele consegue ficar um pouco mais flexível. Então, a pressão das arteríolas, elas conseguem ultrapassar a pressão alveolar. Consequentemente, a pressão da vênula sempre é menor do que a pressão da arteríola. Então, eu acho que o que implica aqui mais é a pressão do alvéolo e da arteríola, né? Porque a da vênula sempre vai ser a menor. E, por fim, a zona 3, que é onde a gente tem uma grande interferência da gravidade. E nessa zona, como o meu alvéolo não é tão aerado quanto o alvéolo aqui da zona 1, então ele vai ser muito mais complacente. Quer dizer que, no momento que eu precisar que esse paciente ventile, essa região ela vai ser a mais bem ventilada. Por quê? Porque o meu alvéolo não está bem distendido, ele não está cheio de ar, então ele tem espaço para ele se mexer tanto para inspiração quanto para expiração. Então, o que implica aqui é que ele é mais bem perfundido, a gente vê que a pressão da arteríola é bem maior que a venosa, que é bem maior que a pressão do alvéolo. Então, como ele está vazio, ou seja, tem pouco ar, ele vai estar mais distensível. Então, o que acontece? Quando eu for aplicar naquele paciente uma ventilação por pressão positiva,
ele vai ser bem mais ventilado na zona inferior, na zona 3. Não sei se ficou claro, mas entendendo esse slide, a gente consegue entender todos os próximos. Então, muito mais aerado no ápice e mais perfundido na base. Consequentemente, por ele ser menos aerado na base, ele vai ser muito mais bem ventilado quando eu precisar ventilar, porque o meu alvéolo tem espaço para isso, ele não está tão cheio de ar. Então, aqui, partindo agora para o paciente acordado em decúbito lateral. Deitei o paciente lá na cama, né, na maca, na mesa cirúrgica, e aí o que vai acontecer? O pulmão vai ficar nessa posição, vamos ter um pulmão dependente, que é aquele pulmão que fica em contato com a mesa, que é o pulmão que não vai ser operado. E a parte de cima, o pulmão não dependente. O que vai acontecer? Aquelas zonas de West, elas mudaram, elas não são mais representadas aqui pelo ápice, zona 1, zona 2, zona 3. Esse pulmão não dependente aqui de cima, ele vai ser representado pela zona 1. Ele virou a zona 1 agora. Então, ele é como se ele fosse aquele ápice do meu pulmão anterior. Então, olha só, ele vai ser bem mais aerado, esse pulmão não dependente, e como consequência, né, desse aqui do pulmão dependente estar sofrendo mais ação da gravidade, ele vai ser mais bem perfundido. Então, eu tenho uma melhor perfusão e, consequentemente, uma melhor ventilação, porque, lembrando, o alvéolo está menos aerado e mais distendível, ele é mais complacente. Então, isso acontece no meu paciente em decúbito acordado em decúbito lateral. Agora, se esse paciente, ele é colocado em decúbito lateral e eu anestesio esse paciente, o que vai acontecer? Acontece uma mudança importante aqui. Quando o paciente está anestesiado, eu vou ter algumas mudanças. E quais são? No pulmão não dependente, ele ainda continua sendo mais aerado, ele sempre vai ser o mais aerado, essa sempre vai ser a zona 1 de West nesse posicionamento. Só que aqui, ele também vai ser o mais ventilado, quando eu deito e quando eu anestesio esse paciente. Mas por que isso acontece? Eu demorei um tempo para entender, eu perguntei para várias pessoas e foi meio confuso para todo mundo, porque é muita física. Então, assim, por que aqui ele passou a ser, além de mais aerado, e passou a ser mais ventilado também, sendo que o alvéolo já está no seu máximo? Porque após eu anestesiar o paciente vai ter todo um relaxamento dessa musculatura do diafragma, assim como da musculatura da caixa torácica, e todas as minhas vísceras que estão aqui no abdômen, elas vão cair aqui para cima em direção ao meu pulmão dependente, que é o que está em contato com a mesa. Por conta disso, dessa pressão exercida desses órgãos abdominais, eu vou ter uma dificuldade de complacência desse pulmão. Então, eu só vou ter nesse pulmão dependente uma melhor perfusão. Então, olha só a importância disso para a gente, né? Esse pulmão é o pulmão que vai ser ventilado, porque é o pulmão que eu vou fazer a ventilação monopulmonar para o cirurgião poder operar o pulmão de cima. Então, olha só, eu vou ter muitas implicações anestésicas, vou ter que mexer nos parâmetros do carrinho de anestesia, eu vou ter que manipular esse paciente para que ele não apresente quadro de hipoxemia ao longo do intraoperatório. Por conta disso, por conta dessa região ser muito perfundida, esse paciente ele vai apresentar quadro de shunt pulmonar, ou seja, ele é muito bem perfundido, mas ele é muito mal ventilado. Isso acontece no meu pulmão não dependente. Por quê? Porque ele está sendo ele está sendo ventilado ao longo lá do início da cirurgia, mas depois ele vai ter uma interrupção, porque eu vou bloquear, né, para ele não ventilar mais, para o cirurgião poder operar. Então, ele vai deixar de ser ventilado lá na frente, que eu vou falar para vocês, e ele vai continuar tendo perfusão, porque ele tem perfusão, ele tem pouca, mas ele tem. Isso causa muito shunt pulmonar. E para eu não ter esse shunt pulmonar, que é uma das grandes causas de hipoxemia no paciente, eu vou apresentar, o meu organismo ele vai apresentar um fenômeno, um reflexo, chamado reflexo de vasoconstrição pulmonar hipóxica, que o Jackson até explicou na aula dele, mas eu vou falar aqui rapidamente. O que acontece? As áreas pouco ventiladas, né, como o pulmão dependente, elas continuam sendo perfundidas, então eu vou apresentar um fenômeno, um reflexo de vasoconstrição dos capilares, né, das arteríolas, e essa vasoconstrição, ela serve para reduzir a perfusão desse pulmão não dependente, para levar todo o sangue para o pulmão dependente.
Então, eu tiro tudo. Eu tirei ventilação, agora eu quero tirar a perfusão. Eu vou tirar toda a perfusão desse pulmão e mandar ela para cá, onde está sendo ventilado, que é o meu pulmão dependente. Tudo isso para evitar o shunt pulmonar. Porque, lembra, o shunt pulmonar é o quê? É uma área que é bem perfundida, mas é mal ventilada. Isso acarreta em hipoxemia. Então, para a gente acabar com o shunt, para melhorar, acontece essa vasoconstrição pulmonar hipóxica. Então, é um fenômeno que acontece o tempo todo com a gente aqui acordado, acontece mais ainda quando a gente anestesia o paciente. Então, o que vai acontecer aqui no pulmão dependente em contato com a mesa que está sendo ventilado? Todo o sangue vai ser desviado daqui para cá. Então, ele vai ter sua perfusão aumentada e, consequentemente, a gente vai ter menor shunt e menos hipoxemia no intraoperatório. Existem algumas drogas anestésicas que elas vão inibir o fenômeno de vasoconstrição pulmonar hipóxica, e isso é ruim. A gente tem que saber usar essas drogas para que a gente não iniba esse processo que é importante para o paciente. Então, que drogas são essas? Uso de inalatórios em altas doses, como CAN, muito elevado, acima de 1. Paciente que está com hipocapnia, a gente tem que evitar também que esse paciente fique com hipocapnia. Então, a gente tem que mexer nos parâmetros ventilatórios para prevenir a inibição dessa VPH. Uso de vasodilatadores como nitroprociato, nitroglicerina e outros, né? Inúmeras outras. Então, a gente tem que saber manejar esse paciente para evitar essa inibição. Outros problemas que podem acontecer no paciente que está em decúbito lateral com tórax aberto, o pneumotórax, né, que o cirurgião faz um pneumotórax, ele abre ali o pulmão do paciente, e isso pode implicar em duas alterações, no balanço do mediastino e na respiração paradoxal. Só que essas alterações, esses problemas que a gente pega no paciente, é só no caso do paciente que está, por exemplo, ali, que não está entubado, ele tem que estar em ventilação espontânea. Então, ninguém faz torácica hoje em dia com paciente em ventilação espontânea, né? Sedado com peridural. A gente intuba, a gente coloca em pressão positiva. Então, agora, se o paciente ficou ali só sedado com uma peridural, ele pode apresentar esses dois problemas após a realização do pneumotórax pelo cirurgião. O que seria o balanço do mediastino? Nada mais é do que quando eu faço o pneumotórax no pulmão não dependente, que é aquele pulmão de cima. Então, esse pulmão de cima, ele vai ter a sua pressão, né, igualada à pressão atmosférica, porque ele está aberto, tem um buraco ali. Então, como ele igualou a sua pressão lá de dentro, igual à pressão atmosférica do meio externo, vai acontecer que eu vou gerar, durante a minha inspiração espontânea, uma pressão negativa no pulmão de baixo, que é o pulmão dependente. Então, gera uma pressão negativa quando eu estou inspirando, e esse pulmão dependente de baixo, ele vai fazer com que haja mais pressão negativa ainda para o pulmão não dependente, que é o pulmão de cima, que está aberto. Então, ele vai puxar todo o mediastino em direção ao pulmão dependente. Eu respiro, tentem imaginar isso, eu respiro, vai ter pressão negativa, toda essa pressão negativa do pulmão que está em contato com a mesa, que está ventilando, ele vai puxar todo o mediastino para baixo, né? Então, a gente chama de balanço do mediastino. Isso pode implicar em compressão de grandes vasos, gerando repercussão hemodinâmica importante no paciente. E a outra alteração que acontece no paciente com tórax aberto em ventilação espontânea é a respiração paradoxal, que vai ser quando acontece basicamente pelo mesmo problema. Eu vou inspirar a pressão negativa gerada pelo pulmão dependente, que é o pulmão de baixo, e esse pulmão, ele vai, quando eu vou inspirar, ele vai puxar todo o ar que se encontra no pulmão de cima para dentro dele. Então, todo o ar do pulmão não dependente, ele vai entrar no pulmão de baixo, e então esse pulmão não dependente, que é o de cima, ele vai murchar. Então, quando eu inspiro, o pulmão de cima ele murcha, e quando eu expiro, o ar vai fazer o sentido contrário. Ele vai sair pela traqueia e vai sair por outras vias ali de onde o cirurgião abriu, e ele vai encher. Então, ele vai passar pelo pulmão não dependente durante a expiração e ele vai encher. Por isso que a gente chama de respiração paradoxal. Então, após a punção de um acesso venoso, o anestesista preparou o paciente, né, fez a peridural, a anestesia transcorreu sem intercorrência e o paciente permaneceu estável hemodinamicamente. A seguir, o cirurgião solicitou intubação seletiva com tubo dupla luz para isolamento pulmonar no intraoperatório. E agora? Então, é a parte, assim, que já dá a metade do trabalho.
Isolamento pulmonar é importante, aqui é uma aula bastante ilustrativa, porque eu acredito que só falar fica meio difícil entender. Então, qual que é o objetivo de isolar o pulmão dependente, no caso, para que o cirurgião possa operar? O objetivo é facilitar a ventilação monopulmonar, melhorar o acoplamento da ventilação-perfusão, porque, como eu falei, acontece a área de shunt. Então, se eu seleciono o seletivo, ele melhora, né? Por meio daqueles fenômenos todos, ele vai melhorar tanto a perfusão do pulmão dependente quanto a ventilação. Enquanto o pulmão não dependente, ele vai ficar tanto com má perfusão e má ventilação. Então, eu quero tentar melhorar esse acoplamento. Proteção pulmonar contra infecções advindas do pulmão contralateral, porque se eu não coloco essa seletivação, eu posso contaminar o outro pulmão com um abscesso, com sangue que acontece durante o procedimento. Cirurgia de tórax, onde eu preciso de um isolamento, né, de um dos pulmões, como procedimentos cardíacos, torácicos, procedimentos do mediastino, vasculares e esofágicos. Existem algumas indicações, né, de ventilação monopulmonar, algumas delas são absolutas e outras são relativas. Então, as absolutas são basicamente aquelas que eu citei anteriormente, abscesso, hemoptise, justamente para proteger o pulmão contralateral. Outra aqui que é importante também, que cai em prova, são esses cistos ou bolhas unilaterais. Por que a gente tem que fazer ventilação monopulmonar obrigatoriamente? Porque se eu não seletivar e se eu colocar ventilação por pressão positiva em ambos os pulmões sem seletivar, eu posso fazer ruptura dessas bolhas e gerar pneumotórax no paciente. E outras relativas, não quer dizer que porque vai ser uma cirurgia de tórax que eu tenho que seletivar. Então, uma pneumectomia, segmentectomia, eu posso em outras cirurgias, sim, abrir mão da seletivação, mas é aquela coisa, o cirurgião pede para seletivar e a gente acaba seletivando e é melhor para a gente e para o paciente também. É mais tranquilo, né, o ato anestésico. O isolamento pulmonar ele é realizado por alguns instrumentos, né, de uso do anestesiologista. Nesse trabalho eu vou enfatizar bastante o tubo de duplo lumen, que é o que a gente usa no nosso dia a dia, com mais frequência, e as outras técnicas de isolamento são os bloqueadores brônquicos, representados pelo catéter de Fogarty, tubo univente, bloqueador de Argent, os tubos de único lumen, que são esses que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia, e o tubo de duplo lumen. Os tubos de duplo lumen são os que eu vou abordar durante a aula, e vou abordar basicamente dois, que é o tubo de Carlens, que ele seletiva basicamente à esquerda, e o tubo de Robert Shaw, que ele vai seletivar tanto à esquerda quanto à direita. Ele tem tubo específico para a direita e para a esquerda. Os demais são tubo de White, Bryce Smith, que eu não vou focar na aula. Então, começando pelo tubo de Carlens. Aqui só para mostrar um bloqueador endobrônquico, basicamente eles têm esse mesmo formato. Eles parecem uma sondinha, e lá no final ele tem um balonete que a gente vai conseguir colocar, né, com um fibroscópio para seletivar aquele pulmão que a gente precisa fazer a ventilação monopulmonar. Começando aqui com o tubo duplo lumen de Carlens, ele foi um dos primeiros tubos a serem clinicamente disponíveis para a realização de broncoscopia inicialmente, depois ele começou a ser usado para cirurgias torácicas, e ele ainda é utilizado no Brasil, mas ele tem algumas alterações que diferem do tubo de Robert Shaw, que é o gancho carineal. Ele tem esse ganchinho aqui, representado aqui nessa bolinha, que é um gancho que ele fica justamente ali na carina, ele permite um bom acoplamento, então, durante a virada do paciente, você vira o paciente, você mexe no paciente, ele mantém uma boa segurança para não sair do lugar. Só que ele tem um risco aumentado de lesão de traqueia, porque ele apresenta uma alta resistência, ele é muito duro, né? E ele só serve para seletivar o brônquio esquerdo. Não dá para tentar usar ele para o lado direito, porque por conta desse gancho, não tem como a gente fazer esse tipo de proveito desse tubo. Então, aqui para a gente ver, ó, ele tem dois balonetes, como o Robert Shaw também tem, ele tem um balonete traqueal e bronquial, e aqui o gancho carineal, que é a principal característica dele. Entrando agora aqui no tubo de Robert Shaw, que é o mais utilizado nas
cirurgias torácicas, né, que a gente vê no nosso dia a dia. Ele também é bem parecido com o tubo de Carlins, mas a diferença é que ele não tem um gancho carineal, e além disso, ele pode ser usado tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Claro que com tubos específicos para cada lado. Ele é representado aqui pelo balonete azul, que é respectivo do brônquio, e o traqueal por esse balonete maior. Nesse balonete maior, a gente consegue insuflar cerca de 20 ml e no balonete menor, cerca de 3 ml. E aí, o que eu vou escolher para o meu paciente? O Robert Shaw direito ou esquerdo? Então, aqui é um ponto bastante importante da gente frisar que o tubo de Robert Shaw à esquerda, ele consegue cumprir cerca de 90% ali dos procedimentos torácicos. Então, se eu quiser escolher o Robert Shaw para fazer os procedimentos, em 90% dos casos, ele é o que vai ser escolhido. O Robert Shaw à direita, ele tem algumas indicações, como, por exemplo, pneumectomia do pulmão, né? Um pulmão quando o pulmão esquerdo for totalmente retirado, eu posso utilizar o Robert Shaw à direita. Então, é uma grande indicação. Mas nos demais procedimentos do dia a dia, a gente usa o à esquerda. Eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiro, porque ele é mais fácil de ser inserido, apesar do brônquio direito ele ser um pouco mais retificado, ele não é o mais fácil de entubar com o tubo de Robert Shaw. Por quê? Porque o tubo à direita, o pulmão à direita, ele tem aquele lobo superior que eu falei para vocês, e ele tem uma diferença anatômica que mais para frente eu vou mostrar. Então, aqui, o posicionamento do tubo de Robert Shaw, a gente vai inserir esse tubo e eu vou mostrar para vocês um vídeo, porque falando assim fica mais difícil, acho que é o próximo passo. Então, aqui, vou passar o tubo, vou seletivar a esquerda, né, com balonete azul, vou insuflar a porção aqui, o balonete traqueal, e vou testar, para a gente ver se os dois lados estão ventilando, porque inicialmente eu preciso fazer o teste dos dois pulmões, para ver se ambos estão insuflando corretamente. Então, aqui para explicar melhor o vídeo, né? Deixa eu só pegar aqui. Esse vídeo ele tem áudio, mas está em inglês. E eu tirei o áudio. Vou tirar aqui o áudio para poder ir explicando para vocês. Fica mais fácil, não, eu não consigo ouvir e não consigo explicar, fica muito confuso. Então, bora lá. Só para a gente entender, esse tubo ele vai ser inserido, ele vai explicar na primeira parte que esse tubo ele precisa ser inserido com a porção bronquial, que é essa parte azul, anteriorizada, ele precisa ficar anterior à porção traqueal. Então, ele vai seletivar o lado esquerdo nesse vídeo, então vamos lá. Então, aqui ele está explicando que ele vai fazer a inserção do tubo por laringoscopia direta. E aí ele informa que a porção bronquial, que é a parte azul, ela precisa ficar anterior ao lumen traqueal. Então, olha só, ele está posicionando. Ele vai passar o balonete. Aqui ele já passou o balonete, que é a porçãozinha lá da ponta, que é aquele balonetezinho azul. Ele passou a glote. Normalmente, como a gente entuba com um tubo normal, ele vai passar a glote. A partir do momento que ele passa a glote, esse balonete, vejam o que ele vai fazer. Ele vai girar esse tubo. Ai, começou tudo de novo. Ele vai girar esse tubo 90 graus. Então, eu não vou mais pausar, não, que eu vi que dá problema pausar. Então, ele vai inserir o balonete, vai passar a glote por laringoscopia direta. No momento que ele passa a glote, ele vai fazer um giro de 90 graus do tubo. Ele vai girar o tubo da direita para a esquerda, que é o meu alvo, né? Eu quero seletivar o lado esquerdo. Então, ó, girou 90 graus e ele vai continuar empurrando o tubo, vai tirar o guia e vai empurrar o tubo até eu sentir uma resistência, que é quando o tubo chega na minha carina. Então, aqui ele só está mostrando como é que foi o giro, né, de 90 graus para seletivar o lado esquerdo. E agora está posicionado. A partir do momento que está posicionado, ele vai testar, ele vai insuflar a porção traqueal, que é o balonete traqueal,
10 ml mais ou menos ele colocou, e depois ele já insuflou também o balonete bronquial. E agora ele vai testar os 2 pulmões. Os 2 pulmões estão pérvios, né? Então, corretamente posicionado porque os 2 estão insuflando. Daí agora ele vai clampear a porção. Aqui ele está clampeando a porção bronquial. Então, ele fechou o lado esquerdo. Então, só o lado direito vai insuflar. Ele fechou ali o balonete azul, gente. Então, como ele fechou o balonete azul, insuflou só o lado direito. Agora, ele fechou a traqueia e agora seletivou o lado esquerdo com o lado azul. Então, assim, depois eu vou passar para vocês o link do vídeo para vocês verem com mais calma, mas é basicamente isso. Então, aqui mostrando que para eu seletivar o tubo de dupla lumen, eu preciso fazer o passo a passo que eu mostrei anteriormente e fechar uma das luzes. Então, eu vou fechar aqui, se eu quero seletivar o lado esquerdo, que é o lado aqui, o azulzinho, eu vou fechar a porção traqueal. Eu fecho o lado traqueal e, consequentemente, o lado que vai ventilar é apenas o lado azul, que é o lado esquerdo. Essa válvulazinha que fica aqui em cima, que eu não sei o nome, ela precisa ficar aberta, porque o ar precisa sair por aqui. Então, eu fecho aqui para não entrar o ar pela traqueia, mas eu também devo abrir esse botãozinho para o ar poder sair, senão ele não vai ter via de saída. Bom, por que eu escolho sempre o Robert Shaw à esquerda? Eu mostrei porque ele é mais fácil de seletivar, ele não tem segredo, você pode seletivar ele fazendo apenas a ausculto, o exame físico, e você já vê que ele está bem posicionado. Agora, o Robert Shaw à direita, ele precisa obrigatoriamente do fibroscópio. Então, o fibroscópio, ele precisa ser utilizado, e nem em todo serviço existe o fibroscópio, para ver se o tubo está bem posicionado. Então, qual que é a peculiaridade do tubo de Robert Shaw? Ele tem um lumen, uma saída, na verdade, aqui em cima do balão da saída principal, ele tem um buraquinho que vai permitir ventilar para a porção superior do pulmão direito, que ele apresenta um lobo superior, que é um pouco mais acima, ele é um pouco mais anteriorizado, e ele é muito próximo à carina. Então, como ele está perto da carina, esse lumen aqui, ele não consegue ventilar esse lobo que está mais em cima, que está mais superiorizado. Ele fica ventilando mais o lobo médio e o lobo inferior. Então, essa saidinha para justamente ventilar o lobo superior, que fica mais escondidinho. Então, aqui na foto, para ficar mais fácil, a gente passa o tubo seletivo ao lado direito. Aí eu vou precisar obrigatoriamente do broncofibroscópio, justamente para poder ver se esse lumenzinho aqui está batendo no brônquio do lobo superior do pulmão direito. Senão, eu não consigo. Então, assim, se a gente tampar esse buraco, olha só o que acontece. Essa luzinha aqui vai ventilar apenas o médio e o inferior, e esse aqui fica perdido, ele atelectasia. Então, é um risco, né? Por isso que é difícil a gente fazer a seletivação do Robert Shaw à direita sem o broncofibroscópio. A gente precisa ter certeza de que ele está bem posicionado, senão a gente perde esse lobo. Ele fica totalmente atelectasiado no intraoperatório, o paciente sofre atelectasia e por aí vai. Então, aqui, estamos terminando a aula já, pessoal. Aqui, a seleção do tamanho do tubo de duplo lumen, ele basicamente nesses valores. 35 French para feminino equivale ali a um tubo 7, já o tubo 37 equivale ali mais ou menos a um 7,5 do lumen normal, do lumen único, né, que a gente está acostumado. O masculino pode ser o 39 ou 41 French. Basicamente, a gente seguia pela altura das pacientes. Se a paciente for muito baixinha, muito mais baixa, a gente pode usar um menor ainda, que é o de 32 French. Só para a gente ter conhecimento. Então, assim, olha a diferença do diâmetro desses tubos, né? O tubo de dupla lumen, ele é muito grande, ele tem um diâmetro bastante significativo, né? Então, assim, o de 35 French, que é o menorzinho ali para mulher, ele é maior do que um tubo 8 de único lumen. Então, é uma diferença, assim, bem grande. Bom, o paciente recebeu todas as orientações necessárias e o preparo pré-operatório foi realizado de modo adequado. No dia do procedimento, ao ser encaminhado para a sala de cirurgia, ele mostrava-se tranquilo e confiante, mas relatava medo de sentir dor quando acordasse. Ouvira de um vizinho que a cirurgia no pulmão doía muito no pós-operatório. O anestesista disse que faria uma anestesia muito boa para evitar esse problema.
O que nós podemos fazer nesse sentido? Então, está bem estabelecido que na cirurgia torácica, obrigatoriamente a gente tem que fazer ali a anestesia peridural. Então, essa parte da aula ela é fundamental porque ela muda o desfecho, fazendo o paciente ter uma melhor evolução prognóstica, ficar menos tempo na UTI e ir para casa mais rápido. Então, quando o paciente não tem contraindicação de fazer peridural, né, o paciente não tem alteração de exames ou alguma outra contraindicação, a gente está bem indicado fazer a anestesia peridural. Então, ela reduz bastante as complicações respiratórias, né, no pós-operatório, reduz riscos de atelectasia, e por aí vai. Se o paciente tem contraindicação para fazer o bloqueio peridural, a gente pode fazer o uso do bloqueio paravertebral, que vai se guiar basicamente aqui pela espinha da escápula. A gente palpa a espinha da escápula, posiciona o probe medial a essa espinha e vai fazer o procedimento tanto em plano ou fora de plano. Então, aqui as musculaturas que a gente vai avaliar, o trapézio, o eretor da espinha e o processo espinhoso e transverso do paciente. O bloqueio deve ser realizado aqui entre o processo transverso e o pulmão. Então, aqui o risco grande de pneumotórax, né? Então, aqui o anestésico vai ser administrado entre o processo transverso e aqui próximo do pulmão do paciente. Outras opções analgésicas, né, que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia para todos os pacientes, são os opioides sistêmicos, os AINES, os bloqueios de nervos intercostais e analgesia intrapleural, que é uma analgesia, na verdade, que é muito difícil de fazer. Então, assim, no dia a dia, acredito que não é muito realizada pelos anestesiologistas. E as drogas anestésicas mais utilizadas também são aquelas que eu não vou ficar citando aqui, porque é do nosso dia a dia, né? O hipnótico, o analgésico e os bloqueadores neuromusculares. Mas aqui, o mais importante é a gente saber da analgesia peridural para reduzir as necessidades anestésicas e melhorar o pós-operatório desse paciente. Com relação à monitorização, ela vai variar conforme o porte cirúrgico. Se for uma cirurgia muito grande, além da oximetria de pulso, da capnografia e do eletro, a gente pode fazer uso da pressão arterial invasiva, avaliação da diurese desse paciente para avaliar a questão da hidratação, apesar de não ser um parâmetro muito fidedigno de hidratação, para saber se o paciente está hipervolêmico, euvolêmico ou hipovolêmico. Por quê? Porque o paciente, ele já, pelo próprio trauma cirúrgico, ele vai ter uma redução da urina, da diurese, né? Ele vai ter uma oligúria. A pressão venosa central é a mesma coisa, já caiu por terra. Muita gente não faz mais o uso, porque viu-se que não muda o desfecho, acaba que ela não é o parâmetro mais importante para guiar ali a nossa hidratação no intraoperatório, por exemplo. E o ecotransesofágico, que vem sendo utilizado, é o mais importante hoje em dia para a monitorização mais invasiva do paciente, para fazer a terapia guiada por metas. Então, a gente faz mais uso atualmente nos serviços que disponibilizam do ecotransesofágico. Catéter da artéria pulmonar também, aquele catéter de Schwann-Ganz não se faz muito também, pelo que eu estava vendo, são em raras exceções, e é um procedimento difícil de ser realizado, né? Então, aqui, essa daqui é a primeira parte mais importante da aula, que eu coloquei no final, porque justamente para a gente fixar, isso aqui é o que o anestesista precisa saber durante o procedimento. Então, finalizando, né? Alguns minutos após a toracotomia, o cirurgião solicita ao anestesista bloquear o pulmão não dependente. A manobra é realizada e pouco tempo depois acontece uma queda na saturação de 97 para 88. Para a correção do problema, o anestesista ele aumentou a FiO2 para 100%, checou o posicionamento do tubo com broncofibroscópio, verificando que este continua adequado. Aplicou o PIP de 5 no pulmão dependente e assim conseguiu aumentar a saturação para 95. Então, o que fazer frente a um paciente que está em ventilação monopulmonar e evolui com hipoxemia, como a gente costuma ver nos pacientes que a gente pega de cirurgia torácica? Então, manuseando a ventilação monopulmonar. No geral, a gente mantém os parâmetros iniciais, né? O paciente está lá em ventilação bipulmonar, com volume corrente de 500, por exemplo, a gente vai sim tentar manter esses parâmetros, se possível. Se não for possível, a gente vai tentar diminuir esse volume corrente. Eu estava discutindo até com o Dr. Ney, eu não consegui encontrar em nenhuma literatura essa referência que ele citou, mas ele pode até me corrigir se ele estiver assistindo a aula.
ele refere que se a gente não conseguir manter os parâmetros iniciais, ali os 500 ml, a gente pode reduzir esse volume em até 35%. Então, a gente reduz, vai ali para 300, 400 e vai manejando. Se o paciente consegue manter uma boa pressão de pico, né, uma pressão de pico ali menor do que 25 a 35 milímetros de mercúrio, é sinal de que o volume corrente está ótimo, está muito bom. Já a frequência respiratória, eu também posso ali ficar tateando, e a frequência respiratória ideal vai ser aquela que mantém uma pressão parcial de gás carbônico entre 35 a 40 milímetros de mercúrio na nossa gasometria. Além disso, devo fazer restrição hídrica nesses pacientes, porque esses pacientes muito hidratados, eles vão fazer com que haja uma dilatação do leito venoso, do pulmão dependente daquele paciente, e isso vai fazer com que haja um deslocamento de perfusão do pulmão dependente para o pulmão não dependente, que não está sendo ventilado. E para que eu vou querer que aquele pulmão não ventilado esteja muito perfundido? Eu não quero que esse pulmão esteja muito perfundido. Então, se eu dou muito líquido, isso acontece, eu vou tirar aquele meu reflexo de vasoconstrição pulmonar hipóxica e o paciente ele vai piorar com shunt na minha cirurgia. Com relação à hipoxemia monopulmonar, o paciente está lá anestesiado e ele começa a saturar 90, 88, o que eu vou fazer? Vou utilizar algumas manobras. Eu vou fazer como o anestesista do caso fez, certifico se a FiO2 está em 100%, vou checar o posicionamento do tubo com fibroscópio. Se tiver tudo bem, ok. Se o paciente continuar desaturando, eu vou partir para as manobras de recrutamento frequentes. Então, eu peço para o cirurgião ele parar um pouquinho de operar, recruto aquele pulmão. Mas, as 3 mais importantes são essas. O anestesista, para melhorar ali a hipoxemia vigente, ele vai ter que instituir uma PIP no pulmão dependente, de aproximadamente 5, ele pode até aumentar. Ele vai insuflar oxigênio no pulmão não dependente e vai mudar a estratégia ventilatória. O que é essa insuflação de O2 no pulmão não dependente? A gente chama também de ventilação apneica, que é quando a gente institui ali um fluxo de O2 contínuo naquele paciente. É um fluxo que ele não gera PIP, ele não gera nenhuma pressão ali dentro, ele só manda oxigênio para melhorar as trocas gasosas daquele pulmão que está sendo operado e tende a melhorar, no geral tende a melhorar. Se não melhorou, eu parto para uma mudança, por exemplo, ele estava ventilando a volume, eu vou partir para a ventilação a pressão. Então, a gente vai fazer a mudança da estratégia ventilatória. Porém, se não mudar, mesmo com essas manobras, né, o paciente continua hipoxêmico, eu tenho manobras mais invasivas e manobras mais difíceis. A gente pode fazer uso do CPAP no pulmão não dependente, incluindo uma PIP nesse pulmão de 1 a 10 centímetros de água. Então, vou instituir por meio de uma bolsa válvula máscara, né, naquele tubo ali que manda ar para o pulmão não dependente, que é o pulmão que está sendo manipulado. Vou instituir por meio da válvula, uma válvulazinha que fica ali acoplada, uma pressão de 1 a 10, mas no geral é 5, e aí vou mandar ar para esse pulmão que está sendo mexido. O problema do CPAP é que ele arma muito o pulmão, e o cirurgião ele pode ter dificuldade ali para operar. Depois, se não melhorou com essa medida do CPAP, eu posso fazer insuflação periódica do pulmão não dependente, como eu já falei anteriormente, acabei repetindo aqui, que são as manobras de recrutamento. E, por fim, a manobra heróica, que é a ligadura da artéria pulmonar do pulmão não dependente. Por que a gente faz a ligadura da artéria pulmonar se o paciente não respondeu a nenhuma dessas outras medidas? Porque ela vai cortar toda a perfusão que está indo, que ainda resta naquele pulmão que está sendo operado, e com isso eu acabo com o shunt. Então, o problema aqui da torácica é que a gente não pode deixar acontecer shunt pulmonar. Eu não posso deixar acontecer perfusão numa área que está sendo pouco ventilada, porque vai acontecer aquele desbalanceamento ventilação-perfusão. Então, eu tiro o sangue que está indo para aquele pulmão que está sendo mexido, e aí ali eu paro. Não manda mais sangue, o sangue vai ser todo desviado para o pulmão que está em contato com a mesa, e aí eu resolvo o problema, acaba o shunt pulmonar. Por fim, o último slide, outros procedimentos que a gente tem que saber, eu coloquei aqui só que o anestesista, assim, tem que estar atento. Se o paciente for submetido, por exemplo, a uma mediastinoscopia, que é um procedimento diagnóstico para pesquisar tumor ali naquela região,
é um procedimento que gera um grande risco de sangramento. Então, o paciente tem que estar com acesso central. É importante aqui a gente saber que a oximetria e a pressão arterial não podem ficar no membro superior esquerdo, desculpa, tem que ficar no membro superior esquerdo, porque se permanecer no membro superior direito, grandes vasos podem ser lesados, como, por exemplo, a artéria subclávia e a artéria inominada. E quando esses grandes vasos são lesados ou amassados com o procedimento, o paciente pode perder curva de oximetria. A gente pensar que o paciente está desaturando, mas na verdade foi o vaso que foi lesado ou comprimido. Na bulectomia, que é aquela cirurgia de bolhas que eu falei no começo da aula, a gente tem que fazer, no geral, o paciente entubado, acordado e em espontânea, porque, como eu falei para vocês, impor uma ventilação por pressão positiva nesse paciente pode gerar o risco de pneumotórax. Na traqueoplastia, a gente também tem que procurar induzir esse paciente em ventilação espontânea, né, o paciente geralmente acordado, porque na traqueoplastia, logo após a indução anestésica, esse paciente ele pode ter todo um relaxamento ali da via aérea e colabamento da traqueia, que já está estenosada, né, no geral já está estenosada, e a gente acaba perdendo a via aérea desse paciente, acaba que desatura, é todo um problema. Outra coisa, o tubo tem que ficar localizado distal à lesão, porque o cirurgião ele vai abrir a lesão ali mais em cima, esse tubo tem que ficar distal, senão vai ter vazamento de ar, de oxigênio. O abscesso pulmonar tem que ser isolado, assim como na hemoptise maciça, para a gente evitar a infecção do pulmão contralateral, e tanto o sangramento quanto o abscesso, eles devem ser aspirados no intraoperatório. Na broncofibroscopia, é importante a gente saber que é um procedimento longo e é um procedimento que gera bastante hipoxemia no nosso paciente. Então, sempre ofertar O2 suplementar durante o procedimento, né? Pedir para o cirurgião parar ali um pouquinho o procedimento, ventilar novamente o paciente até ele recuperar uma saturação mais adequada. E a videotoracoscopia, o que o anestesista tem que saber é que geralmente é um procedimento de média a curta duração. Então, drogas anestésicas de rápido despertar são ideais aqui. Então, um propofol com remifentanil seria o ideal para esses pacientes. É isso, se alguém quiser complementar, é uma aula grande, mas não, eu tentei resumir ao máximo. E é isso. Pô, Danila, excelente aula, entendeu? Realmente uma aula complexa, com vários detalhes, né? Então vamos voltar um pouquinho na tua aula. Você fez uma excelente introdução, pontuou muito bem, né? Queria que tu voltasse no slide seu, naquele que você falava no tripé da avaliação pré. A avaliação pré é extremamente importante para esse paciente e ele muda o prognóstico do paciente. Um paciente bem preparado, onde como você frisou muito bem, o tabagismo ele sempre tem que ser desincentivado. Antigamente eles falavam que 4 semanas, que menos de 4 semanas aumentava mais o risco de secreções, mas já se viu, tem até uma webinar muito boa da SBA falando sobre isso, com a Cláudia Simões, que pontuou muito bem que qualquer momento é o momento certo de parar. Mesmo se foi um dia, 24 horas, você vai ter um benefício, um prognóstico de melhora no paciente, mesmo com o aumento da secreção. Né? Aí tu tem ali, volta naquele teu tripé, onde você pontuou muito bem o VF1. O VF1 ele dá muito prognóstico para o paciente, né? A gente chama VF1 esperado. Aí passa só, já tem acho que que tem o seu tripé da avaliação pré, já no finalzinho, que já fala de tudo mais ou menos. Já passando disso, né? Ou seja, esse mesmo. Esse eu acho que é um dos slides mais importantes que você tem, que aí você tem o VF1 esperado, que é o ponto-chave, você falou 40%, né? Pacientes que têm um VF menor de 40%, eles têm um maior risco de complicação pós-operatória respiratórias, né? Uma maior dificuldade de extubação, maior risco de infecções e etc. Entendeu? Então, esse slide é extremamente importante. Aqui tem os testes, outros você falou, subir escada, mas tem algumas restrições, pacientes que eles não conseguem deambular, eles não sabem estimar esse teste de caminhada, por exemplo, de 6 minutos, qual a velocidade de caminhada, entendeu? Tem uma maior dificuldade, tá entendendo? Então, o padrão ouro dos testes prognósticos, na verdade, é a cintilografia, ventilação, perfusão. Mas é um teste extremamente caro e muito pouco disponível. Até nível São Paulo,
ele realmente é um teste difícil de ser feito. Então, como você bem frisou, o teste mais fácil hoje, que tem maior disponibilidade para a gente, é a espirometria. É um teste barato e extremamente fácil de ser feito, entendeu? E o parâmetro mais importante do F1 e frisar esse dado 40% na cabeça, né? Como você bem disse, temos 42 segmentos, né, no pulmonares. Então, sempre quando a gente for abordar, volta nesse vossa necessidade de novo, esse que você foi do posicionamento. Agora bem que eu lembrei de outra coisa. Tu falou que esse coxinha aí perto da axila, você tem que ter cuidado. Foi até eu vi numa aula, eu também botava muito próximo da axila, mas eu vi que você tem um risco de lesão de plexo. Então você tem que pelo menos de 5 centímetros de distância da axila, aproximadamente. Porque ali tá bem próximo encostado da axila, então você tem um risco maior de lesão de plexo aí, entendeu? Então tem que ser um pouquinho mais distante. Tá? Mas continuando, voltando a que eu estava falando dos segmentos, então sempre quando a gente for abordar o pulmão direito, ele tem uma maior quantidade de segmentos, desculpa. Então você tem um maior risco de hipoxemia no pós-operatório também. Né? Vamos lá, então. Da avaliação, as zonas de West. Como você muito bem pontuou, entre o paciente acordado e anestesiado, a gente não vai, é muito longa. Então sempre ter aquela na cabeça a relação ventilação-perfusão, ver sobre quê. Então, a zona 2 de West, ela é mais o que? É fisiológica, que ela tem um balanço entre a ventilação e a perfusão, que se aproxima de 1, né? Quanto mais para cima, você tende o quê? A ter uma maior ventilação. Então, essa relação tende a ser maior do que 1, e quando você tem para zonas mais inferiores, são mais bem perfundidas, entendeu? Você tem essa relação a tender a menor do que 1. Então, a gente sempre tende ao quê? A chegar a um valor aproximadamente de 1, que é o mais fisiológico possível. Então, zonas acima, como você bem falou, quando o paciente está anestesiado, a gente tende aquele efeito espaço morto. E zonas mais inferiores, são mais bem perfundidas, né? E menos aeradas, no paciente anestesiado, a gente tende ao shunt, entendeu? Então, a gente tem que ter o equilíbrio disso, né? Como você bem falou também, das indicações de ventilação monopulmonar. Né? Isso cai em prova todo santo ano, cai em TE, cai em TSA, então vocês têm que gravar isso. Mas uma forma de vocês gravarem, vocês verem que é absoluta, é como a gente estivesse protegendo o pulmão de alguma coisa, tentando isolar. As relativas, entendeu? A gente pode fazer, a gente vai dar um conforto para o cirurgião, como a Danila bem pontuou, a gente vai melhorar para o paciente, entendeu? Mas a absoluta a gente meio que quer isolar ele do pulmão contralateral, de alguma coisa ruim, entendeu? Ou de uma secreção, ou ou a gente faz esse, por exemplo, essa lavagem pulmonar lateral, aqueles pacientes com tem aquelas secreções espumosas, gente, muito branca, esqueci o nome da doença agora, tá entendendo? Como se você quisesse isolar o pulmão, é uma forma meio grotesca de você gravar, tá entendendo? Em relação ao tubo Robert Shaw, como você falou, né? O Robert Shaw à direita, o Robert Shaw mais usado hoje em dia, a gente usa para tudo, dificilmente você vai usar um Carlins, tá? O Carlins, o Robert Shaw é ruim para essa seletivação à direita, né? Quase sempre quando você seletivar, usar o broncofibroscópio, como já aconteceu várias vezes comigo, quando você seletivar e virar, o paciente ele vai disposicionar, entendeu? Então, para seletivação à direita é péssimo. Então, aí você teria indicação de usar realmente o Carlins, entendeu? Senão, quase sempre você vai fazer a oclusão do lobo superior direito, tá? Quando você falou da passagem, após a passagem das cordas vocais, você tem que tirar o guia. Se você avançar o tubo, você pode fazer lesão, tá? Então, isso aí passou das cordas vocais, você já tira o guia depois que você faz a progressão, certo? Em relação à analgesia, falou muito bem, a analgesia é extremamente importante no preparatório de ser feita. Você falou do bloqueio paravertebral, do ESP, tá entendendo? E das peridural torácica. Ainda para cirurgias maiores, se viu que vários estudos, a peridural torácica, ela tem um maior benefício, principalmente quando você vai deixar um catéter. Nos bloqueios de parede, você tem uma migração muito grande e muita falha analgésica no pós-operatório.
Então, para cirurgias maiores ainda, que você tem uma invasibilidade maior, a peridural ainda é superior, tá? Tu pontuou muito bem da hidratação, sempre hidratação restritiva em pacientes para cirurgia torácica. A meta geralmente é menos de 20 ml por quilo, tá, entendeu? Então, é o que você tem que fazer. E acho que realmente, como você falou, o slide mais importante, que é as medidas de prevenção de hipoxemia no intraoperatório, tá? Sempre aumentar, sempre verificar com broncofibroscopia, se tiver broncofibroscopia, o disposicionamento do tubo, que acontece frequentemente, tá? A FO2 maior do que 20, sempre acima, sempre de 100%, né? E medidas de drive pressure também são válidas aqui, entendeu? Você pode fazer o cálculo, sempre menor do que 15, entendeu? Que vai ajudar o paciente, né? Uma coisa que me ajudou muito, esse negócio do CPAP é difícil, um cirurgião não vai aceitar isso, já tentei fazer isso, mesmo saturando, eles não querem nem saber. Uma medidinha que você pode fazer naquela válvulazinha que você usa para aspiração do tubo, lá em cima, que eu também não lembro do nome, você pegar uma sondinha e colocar ali e botar baixo fluxo de O2. Eu já tive de saturações que resolveu com isso. E quase sempre resolveu. Dificilmente aqueles pacientes, né, que vão saturar, mas aqueles que eu tive de saturação de operatório, resolvi com essa sondinha aí. Então, se a gente for, deixa eu ver o que mais tem. Se a gente for pontuar coisas para gravar, da ventilação pulmonar hipóxia, você falou muito bem. Extremamente importante, né? CAN alta, acima de 1,5, você já tem essas alterações, hidropsuato, etc. Tem que gravar todas essas drogas que causam a inibição da vasoconstrição pulmonar hipóxia, tá entendeu? Bloqueadores de canais de cálcio, etc. Tá? Isso é extremamente importante, cai em prova também, tá certo? Realmente o que eu me lembro que é isso agora, eu acho que mais pessoas estão vendo aí que poderiam dar um auxílio, que é realmente uma aula enorme, mas parabéns pela aula, muito boa mesmo. Uma das melhores aulas que eu vi até hoje de cirurgia torácica, tá? Parabéns. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Obrigada, doutor. Nada. Boa noite a todos aí. Então, acho que eu acho que o balanço hídrico, né, é zerado ou até negativo, né, se eu não estiver enganado. Só isso que eu estou lembrando, que eu consigo acrescentar, que o negócio está muito completo aí de vocês dois. Parabéns. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, posso dar por encerrado aqui a reunião de hoje. Pode sim, doutor. Obrigada. Ei, professor, deixa eu só perguntar uma coisa rapidinho. Que a Danila tinha falado do bloqueio. É bloqueio intercostal, paravertebral, eretor da espinha, que pode ser feito? Isso. E a peridural, né? Que é a mais importante. O intercostal, o cirurgião fazia por videotoracoscopia. Quando eu fazia por videotoracoscopia, ele mesmo entrava com um scalpzinho, com um scalp. Não, por Pegava não ia... a canazinha e ele fazia o intercostal intra, entendeu? Dentro da cavidade, diretamente olhando assim, sabe? O feixe vascular nervoso. Era top, ficava muito, muito bom. Entendeu? Então, na verdade, nem eu bloqueava, quem bloqueava era ele mesmo. E aí fazia tudo também, como a Danila falou, como as cirurgias são rápidas, a gente fazia tudo no venosa total. Venosa total, analgesia do cirurgião, cara, o paciente acordava como não tivesse nada. Então, muito legal. Doutor, só uma dúvida. Conseguiu esclarecer, Mayara, a tua dúvida? Consegui. Só não substitui a pele, né? Que tu tinha dito. Não dá, tipo, mesmo se você faz esses bloqueios, um desses aqui, o ideal é você fazer a pele, né? O ideal, mas se for contraindicada, a gente pode lançar mão dos outros. Mas, mudando aqui o assunto, a questão do CPAP, eu não entendi muito bem. A gente conecta o quê? Um fluxo de O2 numa bala de oxigênio, é isso? Então, tu bota um filtro desse que a gente usa no pulmão não dependente, tá entendendo? Certo. Bota um fluxo de O2 auxiliar e tem que ficar fazendo uma pressãozinha lá, entendeu? Certo. Com pressão positiva. Mas Só que numa bala à parte de O2? Numa tem bala de... fluxo O2 à parte. Tem alguns aparelhos de anestesia, por lá em Concórdia tinha,
a parte que funcionava, tanto a ventilação como o fluxo à parte. Aquele auxiliar ao lado. Sei. Ah, sei. Ah, Uhum. isso, auxiliar ali lateral. Então tu usa aquele. Só que tem que ficar como se fosse aquele cebolinha, fazendo, abrindo e fechando e mantendo uma pressão direta. Mas arma o pulmão, eles não aceitam. Não adianta, a gente já tentou fazer. Mas o que você fazer? Você pega aquele mesmo auxiliar lateral, põe uma sondinha e coloca uma sondinha no pulmão não dependente com baixo fluxo. E ele Sei. vai aquela ventilação apneica. E Perfeito. você vai conseguir tirar da saturação. Você pode tentar que realmente dá certo. É uma Legal. medida que dá certo e não arma o pulmão e eles não reclamam. Entendeu? Porque eles Ótimo. não, na verdade. O outro realmente fecha tudo e não tem jeito. E como você falou, o último caso, eu nunca vi isso, de ter que fazer o campeamento da artéria pulmonar, entendeu? Isso aí, Sim. não sei se alguém já teve experiência com Eu isso. acho que a doutora Sandra já relatou uma vez que ela fez. Ela fez em algum caso. Há muito tempo atrás. Acho que não foi nem Fiz, aqui. Era. Foi, né, fiz, doutora? fiz, foi aqui, foi no centro cirúrgico do HC, e se não fizesse, realmente o paciente não teria um desfecho bom, como Uhum. teve. O paciente sobreviveu, foi para UTI, eu tive que fazer. Uhum. Ótimo. Então depois tu vai me contar essa aí, que eu não lembro disso, não. Ah, foi antes de você. Ah, mas eu quero saber como é que foi esse caso, como é que faz. A gente não tem noção Foi como é. muito bom. Beleza, então, doutora. Então, Tá. beleza, pessoal. Boa Obrigada. noite. Um abraço a todos. Vou embora que eu tô no estoque ainda. Valeu? Boa noite, bom plantão. Boa noite. Tchau, Parabéns, Danila. Obrigada, Boa Carol. noite, Parabéns, Danila. Danila. Parabéns, viu? Obrigada, doutora. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.